Gravando, professor. Boa tarde a todas e todos. Hoje, 4 de setembro de 2025, estamos dando início à nossa sétima reunião ordinária da CIDF. Começo aqui pelas justificativas de ausência do professor Anderson Santana da FEA, representante dos diretores na área tecnológica. A servidora Laís Barros da FEA participa da reunião como ouvinte, a pedido do professor. Também a ausência da Lina, na carta da DGA. Queria aproveitar e dar minhas condolências aí à Lina pelo falecimento da sua irmã, que é a nossa coordenadora aqui da DGA, e a servidora Josiane, da DGA, participa da reunião também como ouvinte. Obrigado, Josiane. Também aqui, para a coordenação dos benefícios, né, os servidores abaixo também vão no GGBS, estarão aqui com a gente, mas estou vendo que o Luiz também está aí, né? Luiz Carlos está aí. Sim. Luiz, seja bem-vindo. E, se eu entendi também, a Mariana e o Bruno e o professor Bruno vão estar aí também presentes, é isso? Ou só o Luiz? Isso, professor. Tá É o ok, que informaram pra gente, é isso mesmo. tá ótimo. O Luiz, muito bem-vindo e equipe, tá? Ah, eu coloco já para a manifestação aí dos membros da CIDF as súmulas da primeira reunião extraordinária, que foi realizada em 3 de julho, e a sexta reunião ordinária, que foi realizada em 7 de agosto. Consulto se há alguma manifestação sobre as duas súmulas. Professor, Pois eu não. não tô conseguindo achar a mãozinha aqui. Não, vamos lá, Poderia Valéria. votar as duas juntas? Poderia? É, Poderia votar separado? não, vou votar. Se tiver manifestação, eu voto separado. Não havendo manifestação, eu votaria junto. Mas tendo manifestação, sim. Vamos lá. Você tem alguma É questão? que eu queria que em uma e votar a favor na Ah, outra. perfeito. Tudo bem. Sem problema. Vamos encaminhar separadamente já com essa manifestação. Mas há alguma manifestação sobre mudanças, críticas, alterações, questionamentos sobre a... Não havendo, então vamos primeiro votar a primeira, a extraordinária, a reunião extraordinária que foi realizada em 3 de julho. Por favor, Ademir. Sim, professor. Nesse caso, como eu coloquei elas em bloco na enquete, coloquei as duas, né? Só se a gente votar. Não, não, mas tudo bem. Todo mundo sabe que está votando na primeira, Uhum, tá? Nós estamos tá votando na bom. primeira sobre a súmula da primeira reunião extraordinária da CIDF de 3 de julho. Tá Depois a ok. gente põe a mesmo Põe a mesma, né? enunciado, A mas, enquete. mas aí seria sobre a segunda. Tá ótimo. Todo mundo esclarecido? Estamos votando a súmula da primeira reunião extraordinária. Ok. O nosso quórum no momento, professor, são 17 pessoas, né? Membros titulares. Então foram 15 votos favoráveis e duas abstenções. Então, aprovada a súmula, já passo para a votação da segunda súmula, agora da sexta reunião ordinária, que foi realizada em 7 de agosto. A hora que você puder, tá, Demir? Tem que Ok, tirar essa professor. aí primeiro, né? Isso. Então, na súmula de 7 de agosto, 15 votos favoráveis e duas abstenções, professor. Obrigado, Ademir. Então, aprovada também a súmula. Como tem sempre no início das nossas sessões aqui,
conforme orientações dos membros, né, do Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados, reforçamos aí a necessidade de atenção para a Lei Geral de Proteção dos Dados, né, LGPD, Lei número 13.709 de 2018, especialmente em relação ao cuidado com a exposição de dados sensíveis e pessoais. Inclusive, para nos trazer mais informações, e isso vai ser uma constante, né, sobre os conceitos e os procedimentos, convidamos a professora e pesquisadora Regina Facchini, do Núcleo de Estudos do Gênero PAGU, COSSEM, Unicamp, que faz parte da Comissão Assessora de Gênero e Sexualidade do DEDH, da Unicamp, e do Comitê de Gênero e Sexualidade, Associação Brasileira de Antropologia. Queria agradecer muito, Regina, né, pela sua presença aqui, né, e te passo a palavra para fazer uma apresentação breve do SABS, né, que é o nosso Serviço de Atenção à Violência Sexual, né. Por favor, Regina, e obrigado mais uma vez pela presença. Ela, viu, professor, ela mandou no chat aqui, nos informou que está com probleminha no som, que ela ia tentar o acesso pelo celular. Então vamos aguardar um minutinho. Ok. Ela conseguiu ou não? Não, professor, até o momento não. Ela precisou sair daqui da sala, está tentando pelo celular, mas acho que não conseguiu ainda o acesso. Ela disse que estava com problema no áudio dela, lá pelo Sim. computador. E ela ia fazer alguma apresentação, Demir? Sim, ela ia fazer uma breve apresentação sobre o Saves, né? Sim, mas ela Comentar. você está com a apresentação dela para projetar para ela, se necessário? Ah, não, professor, não. Ela não chegou a passar nada pra gente. Ela falou que ela iria ela mesma apresentar. Entendi. Bom, sim. Podemos já continuar aqui os trabalhos e depois ela pode, no expediente, fazer a apresentação. Pode ser? Eu Sim, acho que não sim. sabemos se ela vai Ok, conseguir resolver o problema técnico tão rapidamente. Tá? ok. Então, lembrando, agora nós estamos entrando na ordem do dia, conforme já temos também aqui sempre enunciado, na discussão aí da ordem do dia, para cada membro, estamos aí disponibilizando 5 minutos para as manifestações, e depois no expediente, o uso da palavra de cada membro é de 3 minutos. Tá? Na ordem do dia nós temos, no item 2A, os itens 1 e 2, que tratam de serviços voluntário. No item 2B são designações para aprovação, itens de 3 a 26, estão disponíveis as folhas 4 a 18. Né? O item 2C, transferência de servidor em estágio probatório para aprovação, item 27, a folha número 19. O item 2D são licenças com prejuízo de vencimentos para tratar de interesses particulares, itens 28 e 29, constam aí das folhas 19 a 20.
No item 2E, nós temos um item só, que é um afastamento sem prejuízo de vencimento, que consta aí das folhas 20 e 21, e 2F, que é uma atualização, né, de várias CSAs, né, dos regimentos internos das CSAs, que consta aí dos itens 31 a 33. Né. O 2G, que é a composição de CSAs, são itens de 34 a 89. Temos que aprovar também, homologar aqui, né, a homologação dessas composições. E, finalmente, o item 2H, que é um mandato aí também para homologação, a composição da CIDF, para o período de 1 de outubro de 25 para 30 de setembro de 2027. Nenhum desses itens está destacado. Consulto aos membros da CIDF se querem algum destaque nos itens aqui enunciados. Giovana, por favor. Eu queria destacar todos os itens de 3 a 26. Os itens de 3 a 26. Valéria, por favor. Eu queria só tirar uma dúvida sobre o item 32, é o regimento da CSA da FE. Tá. Valéria, item 32. Mais algum destaque? Não havendo nenhum destaque a mais, eu colocarei então em votação os itens não destacados. Por favor, Ademir. Deve estar aparecendo aí já para vocês, né? Ok. Bom, acredito que todos votaram, professor. Foram 18 Ok. votos favoráveis. Estão aprovados os itens não destacados. Vamos para os destaques. Conselheira Giovana, itens 3 a 26 que você destacou. Boa tarde. Eu sou uma mulher branca de cabelos curtos, descoloridos, loiros. Uso óculos, estou com uma camisa estampada com formas geométricas, coloridas. Bom, hoje meu destaque para todos esses itens eu vou fazer uma única fala, não é para uma fala para cada um deles, né? Mas é para a gente poder debater questões sérias aí sobre as designações, né? E também sem precisar expor qualquer pessoa, conforme foi já orientado. É, Bom, a CDIF existe para pensar no desenvolvimento dos servidores, na valorização da carreira, e, no entanto, a gente tem visto que algumas designações em cargos gratificados, que muitas vezes têm seguido critérios políticos e não técnicos. E eu digo isso porque são vários relatos que chegam a mim e a outros conselheiros, né? É, e que são relatos muito similares e que ocorrem geralmente em órgãos ligados à reitoria. Isso desmotiva bastante quem se qualifica, se dedica há anos a algumas funções estratégicas, né? Pois a gente sabe que pode ser substituído, com uma justificativa. Mas o que a gente tem visto é que não tem sido feito com uma justificativa adequada, né? Então, o risco institucional é alto de perdermos especialistas formados dentro da universidade e também de reforçarmos uma cultura de insegurança entre a categoria de funcionários.
E a nossa categoria tem relatado vários casos em que os servidores têm uma formação acadêmica sólida, décadas de experiência e são tirados dessas funções técnicas e estratégias sem um critério muito objetivo. Mas o pior de tudo é que as comunicações são abruptas, desrespeitosas, às vezes feitas por terceiros, né? Muitas vezes a pessoa fica sabendo por terceiros que já foi decidido que aquela pessoa vai ser retirada e já tem uma pessoa para ser indicada e não tem uma comunicação muito bem feita. Na verdade, ela tem sido de forma desrespeitosa, né? Então, a gente também precisa destacar o fato de que a Unicamp não tem sido muito eficiente no combate ao assédio moral e é o que incentiva esse tipo de prática abusiva dentro da gestão. Né? E aí, nesse sentido, a gente também precisa colocar que notamos alguns casos aí de pessoas que vão assumir funções, estão assumindo, né, funções sem receber, enquanto pessoas foram alocadas em funções sem previsão de gratificação. Né? Basta a gente assistir à última CIDF, né, em que foram retiradas de pauta algumas designações. E aí surgem situações como a de servidores designados formalmente em um órgão, que continuam recebendo gratificação, mas já atuando em outro órgão. Enquanto quem de fato está executando a função permanece sem receber, né? Infelizmente, a gente soube que esse assunto precisou chegar ao Ministério Público para que fosse tomado um posicionamento institucional para aprovar gratificações. Então, isso gera uma sensação de injustiça, quebra de isonomia, desgaste institucional, gera desorganização, estresse, e impacta diretamente a vida dessas pessoas, né? Não pode ser tolerado esse tipo de coisa. Então, não é um impacto apenas individual, mas também de governança. Porque se criam arranjos informais para manter acordos políticos, enquanto os servidores envolvidos ficam desassistidos. A gente precisa resgatar, né, a conversa que a gente vem tendo de uma proposta de definir critérios objetivos e gerais para assumir cargos gratificados, né? Assim como que todos os pedidos de troca sejam acompanhados de plano de trabalho, de transição, né, entre esses servidores. E vale lembrar também que já foi falado aqui que as pessoas só podem assumir uma função de designação após a aprovação dessa designação. E isso evitaria o que vem acontecendo, né? De ter gente assumindo função sem receber, tendo aumento de função e responsabilidade sem a devida remuneração, algo que, inclusive, desprotege a própria universidade, né? De ser processada. E aí, para aproveitar também esse destaque geral aí das designações, eu acho que é bom a gente voltar no assunto da defasagem da tabela de gratificações, né? Que não acompanha a realidade das atribuições e tem criado uma distorção entre as áreas, como, por exemplo, a graduação, a pós-graduação, a pesquisa e a extensão. Esse é um ponto estrutural, né? Que eu acho que se a gente quer atrair e reter servidores qualificados nessas funções estratégicas, a gente também precisa rever urgentemente esses valores de tabela, né, e os critérios, até porque essa demanda já está se arrastando há muito tempo. E por fim, ao tratar hoje desses cargos gratificados, dessas transferências e tudo mais, a gente precisa lembrar que é um assunto que mexe com a vida das pessoas, que causa estresse e danos à saúde mental, né, dos trabalhadores, algo que a gente precisa sim preservar. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Giovana. Mais alguma manifestação? Valéria, professor. Ô, Valéria, por favor. Eu destaquei o item 32, Não, eu preciso votar sobre esse primeiro. assunto. Desculpa, Sobre esse desculpa, assunto, Valéria. então. Mas sabe, é mesmo assunto, então tudo bem, por favor, Valéria, pode emendar, mas o destaque é outro item, né? Mas é sobre o mesmo tema. Tá ok. Perfeito, que foi o item 32 que você destacou. Vamos lá. Por favor, pode seguir, Valéria. O Flávio levantou a mão, agora eu não sei se... Não, você. Tá. Então tá bom. Eu só queria tirar uma dúvida. Ao ler o regimento, não ficou claro para mim como vai ser nomeado o presidente da comissão.
Não sei se tem alguém aqui que poderia esclarecer, mas eu acho que talvez isso ficou faltando no documento. Não sei se é um problema para ser aprovado ou não. É só uma questão de ordem. Eu acho que ela entendeu que já podia falar destaque do outro item, mas acho que a gente ainda está no outro assunto anterior, né? Mas eu entendi que a Valéria tinha dito que ia tratar do mesmo assunto, embora num item diferente. Eu acho que é outra questão, né, Valéria? Podemos, então, primeiro tratar dos itens destacados pela Giovana? Pode ser? Tudo bem, Valéria? Eu também tinha, quando eu fiz a observação, entendi que você ia ficar no mesmo assunto, tá? Professor Flávio. Novamente, boa tarde a todas e todos. Agradecer a Giovana pelo esclarecimento, vários pontos importantes aí a serem discutidos. Eu só gostaria de justificar o ponto que foi retirado de pauta da última reunião, né, da CIDF em agosto, e fui eu que solicitei a retirada de pauta do item, porque eu estava assumindo o cargo, já tinha assumido lá para o final de maio, começo de junho. Em julho já tinha férias marcadas e agendadas, então eu não estava, ainda estou tomando conhecimento, porque são 4 órgãos importantíssimos que estão embaixo da DEA, e quando veio esse assunto, eu pedi para a retirada de pauta para que eu pudesse entender melhor o assunto, né? Só salientando, não sei se é o de conhecimento de todos, mas a DGA é um órgão extremamente importante para a universidade, é um órgão sensível à universidade, porque mexe com todas as compras, e é um órgão que 70% dos membros, né, dos servidores que estão ali trabalhando, são servidores recentemente contratados, são servidores novos, e ainda em estágio probatório, que é muito, assim, que de certa forma prejudica um pouco o andamento do serviço, porque são servidores que precisam se acostumar com um sistema extremamente importante, sensível e que pode gerar compras inadequadas para a universidade. Então, em virtude disso, eu solicitei a Ina, que é a diretora da DGA, para a retirada de pauta, para que eu pudesse entender melhor esse assunto e até debater questões de transferências da DGA. A DGA é um órgão que tem muita saída, é um órgão que as pessoas trabalham num regime de pressão muito grande, em virtude da necessidade de compra, da urgência das compras, e por causa disso, então, eu pedi para que esse assunto fosse retirado de pauta, para que a gente pudesse conversar melhor. Então, essa foi a solicitação minha, Flávio, diretor da DEA, e depois do assunto esclarecido, esse assunto já voltou em pauta imediatamente, né? E ele nem sai, na verdade, ele sai de pauta, acaba a reunião e já deve continuar em pauta, e foi assim que foi feito. Então, esse assunto está em pauta. Ainda está em negociação a questão da transferência de um servidor da DGA para outro órgão da DEA. Isso, embora apareça em algum momento, em algum site, isso não está oficializado ainda, porque tudo isso merece e carece de discussão, precisa ter uma reposição no setor da DGA. Então, isso tudo fez com que eu pedisse a retirada de pauta. Era isso que compete a mim esclarecer, professor. Obrigado, Flávio. Flávio, eu queria aproveitar aqui e fazer um elogio ao trabalho, tanto aí teu na DEA, quer dizer, a responsabilidade dessa diretoria executiva, dos encaminhamentos que a DGA vem dando, do ponto aí de uma mudança institucional importante, que foi a centralização de compras. Todos nós acompanhamos de perto essa complexidade, essas novas responsabilidades que a diretoria teve que assumir, e mais recentemente uma outra responsabilidade muito grande, que tem sido a questão das importações da FAPESP, o que a FAPESP nos passou, né? Mas essa incumbência, e isso também levou aí ao grupo a se dedicar, junto aí com a nossa fundação, para resolver uma demanda fundamental aí para as pesquisas da universidade. Queria te parabenizar, inclusive, que você leve esses nossos cumprimentos aí a toda a equipe, tá, Flávio? Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu gostaria de repassar o mérito também à funcionária Lina, servidora Lina, que tem trabalhado, né, e todos os servidores abaixo dela, os diretores adjuntos, porque é um trabalho incansável e que não há fim, né? A gente vence uma compra, já aparece mais duas, e
e por causa disso também, dessa complexidade, que eu quis conversar melhor sobre o assunto, por isso a retirada de pauta. O elemento que você trouxe é importante, né, de muitos servidores novos, uma área que realmente precisa de um treinamento, né, a complexidade que envolve, inclusive dentro da nova lei, isso tudo eu acho que a comunidade vem entendendo, até dos atrasos em algumas situações, mas que estão, acho que, devidamente justificados. Giovana, por favor. Só para também destacar que precisa ser resolvida essa questão de nomes serem divulgados em portais institucionais como se estivessem ocupando funções que não estão ocupando, né? Porque isso é bastante grave, né? Se colocar uma informação incorreta, sendo que a gente deve transparência a toda a população, né? Tanto internamente quanto externamente. Então, se a gente consulta informações que estão públicas e essas informações estão incorretas, precisam ser corrigidas de imediato, né? Para exatamente não ocorrer esse tipo de provas contra a própria instituição, né? Porque acaba sendo. Então, assim, não teria chegado ao Ministério Público se esse tipo de informação tivesse sido divulgado da forma correta. Então, eu acho que a gente precisa se atentar a como tem sido feita a comunicação institucional, né? Eu, que sou da área da comunicação institucional, tenho visto assim o quanto é difícil, né, também, mas ao mesmo tempo a gente tem uma responsabilidade, né? Porque são exatamente essas informações que ficam públicas que são usadas como provas para outras coisas. Então, se atentar a isso, né? E também quero parabenizar os servidores da DGA, que de fato são servidores que exercem um trabalho de assim, excelente qualidade e, ao mesmo tempo, de uma responsabilidade muito grande, porque pelo que a gente conversa, né? Tenho conversado bastante com o pessoal da DGA ultimamente, né? Até por conta da campanha para o STU. E assim, a gente ouve realmente os relatos de como é difícil, né? A demanda, a cobrança, os prazos curtos, a pressão, né? A falta de funcionários, o fato de que a maioria dos funcionários são novos, e a gente sabe o quanto isso tem sido um peso muito grande em cima da administração, né? Até por isso, acho muito importante, né, a reitoria dar um sustento maior para a área administrativa da DGA, da DGRH, que eu acho que são áreas estratégicas que precisam ter um suporte maior, um corpo de funcionários maior, né, para atender a uma demanda tão grande que é a universidade inteira. Então, só também complementar isso. Obrigado, Giovana. Flávio. Não, agradecer a Giovana pela sugestão, isso é extremamente importante mesmo. E lembrar que a DGE é né, de tudo que a Giovana falou, isso é verdade. E a DGE é um órgão que as pessoas são muito bem treinadas, então, aqui na presença da Josi, né, que é responsável pelos recursos humanos da DGA, já elogiar todo esse treinamento que é feito. E é um órgão sensível a investidas de outros órgãos para que os funcionários migrem, né, desse órgão para outros órgãos, uma vez que normalmente são funcionários muito bem treinados. Então, esse é um problema, por causa disso que eu quis justamente entender toda essa situação e de alguma forma, a gente ter algum tipo de política para que a gente não tenha esse rodízio constante dos funcionários da DGA lá, porque eles são treinados para uma função, quando eles começam a se acostumar com o sistema, eles acabam saindo, e aí você começa a caminhada novamente. Então, foi por causa disso que eu solicitei, né? Então, eu pedi para que eu pudesse participar justamente para esclarecer esse ponto, e também de acordo com a Giovana a respeito da publicação prévia de coisas que ainda não estão oficializadas. Então, agradeço a palavra e a opinião da Giovana. Obrigado, Flávio. Acho que já podemos votar. Giovana, obrigado aí por você ter ficado atenta a não trazer nenhuma informação individualizada. Agradecemos as sugestões, críticas e denúncias. A denúncia você sabe como encaminhar. Temos ali, se for o caso, como a DGRH é poderia receber algum desses casos, e
e certamente todas as situações serão devidamente apuradas, né? Feito isso, eu queria que colocasse, se não há mais nenhuma manifestação, colocar em votação, portanto, os itens destacados de 3 a 26. Pode ser, Ademir. Pode sim, professor. Vai aparecer para vocês itens destacados. Bom, acredito que todos já votaram, professor. Foram Sim, 16, 16 votos favoráveis e duas abstenções. total de 18. Obrigado, Ademir. Há mais um agora, professor, que entrou. 17 favoráveis e duas abstenções. Estão Tá aprovados os bom? itens destacados. Professor, posso Obrigado. só pedir licença para me retirar da reunião? Acho que Ô, agradecer a oportunidade de poder esclarecer esse fato. Flávio, você será sempre muito bem-vindo aqui, mas eu sei que você tem outros afazeres. Obrigado, Obrigado pela presença e pelos esclarecimentos, tá? muito obrigado. Boa reunião a todos. Obrigado, Obrigado, Flávio. professor. Bom, agora o item 32, destacado pela conselheira Valéria. Valéria, por favor. Bom, agora sim. Eu não consegui, não ficou claro como será nomeado o presidente da CSA do regimento da FE. Eu não sei se alguém poderia dar um esclarecimento, não sei se tem alguém aqui que poderia. Sei se o Ademir e a André poderiam trazer algum esclarecimento, ou se alguém que tenha. A Simone da FE pediu a palavra, professor. Talvez ela Talvez tenha tenha a alguns. informação. Isso. Ok. Simone, por favor, nos ajude. Tá certo, boa tarde. Hoje na FI eu sou a presidente da CSA e participei da atualização desse documento. Esse ponto é algo que não há dúvida para a gente, e eu acho que na revisão a gente acabou deletando o parágrafo e não observamos. Mas acontece da seguinte forma: ou é o servidor melhor votado, ou é indicação pela direção da faculdade. Tá? E aí eu já aproveito para perguntar se isso vai colocar para a gente ter que submeter na próxima, né, para aprovação, ou se podemos aprovar com a indicação da correção. Mas eu respondo com clareza a respeito disso e peço desculpa já pelo lapso nosso. Então, só para ficar claro aqui para todos, Simone, ficaria como é atualmente, é isso? É que foi deletado na nova versão, mas Exatamente. Eu acho que nós essa é a sistemática atual, é isso? O melhor votado Exatamente. ou a indicação da faculdade, é isso? Isso, não houve alteração, não conversamos sobre mudar isso. Eu Perfeito. entendo que foi um lapso na revisão, a gente acabou deletando essa informação que tinha na versão anterior por algum descuido. Então, não vejo necessidade de retirada de pauta, a não ser que alguém sugerisse nessa direção. Eu acho que todos aqui entenderam que acrescentaremos isso, com esse item dentro aí das mudanças. Está claro ou não? Valéria, você que tinha destacado, está claro? Não, sim, tá claro. Eu só fiquei preocupada depois de não destacar isso e eles terem que mandar de novo para aprovação, porque faltou Não, esse mas te esclarecimento. agradecemos a leitura atenta e essa observação, porque só ajuda aqui nos trabalhos. Obrigado. Isso, muito obrigada. Então, todos estão instruídos aí sobre a ausência que está ali, mas estamos fazendo essa inclusão, que a sistemática continua para a escolha da presidência da comissão, como é atualmente. Tudo bem? Podemos votar? Então, pediria ao meu caro Ademir para que coloque em votação o item 32 que foi destacado pela conselheira Valéria.
Acredito que todos votaram, né? Então foram 18 votos favoráveis e uma abstenção, professor. Ok, então aprovado o item destacado. Demir, me lembra aqui que falar que a memória está fraca. Eu botei o item da pauta suplementar em votação, né? Ou não? Para suplementar, acredito que Ou não não, né, acredito. André? Acho que, Não. acho Então que não, vamos lá. professor, desculpe. Então não. Então vamos lá. Ok, Então o item suplementar aí da pauta, que é o item 2H, né? Que tem uma composição da CIDF, mandato 1 do 10, eu achei que tivesse colocado de 30 de setembro. Coloco aí, consulto primeiro se há alguma manifestação sobre o item, sobre a composição, sobre qualquer questão referente aqui ao item. Não havendo, pelo menos não observei. Ademir, por favor, então coloque em votação o item da nossa pauta suplementar. ok. Já temos o resultado, Ademir? Sim, professor, 18 votos favoráveis e uma abstenção. Ok. Bom, então já vencemos aí a ordem do dia, estamos no expediente. Te devolvo a palavra, Ademir, para tratar aí de uma alteração na comissão setorial, é isso? Isso, professor, isso mesmo. Só um minutinho. Aqui é apenas uma alteração na CSA, né? É a CSA 28 da Faculdade de Educação, Ah, referente a um desligamento da senhora Usaide Malaquias Prado como membro em virtude de sua transferência para outro órgão. ok, Somente isso. perfeito. Então, devidamente informado. Bom, eu acho que a professora Regina conseguiu aí conectar. Você está com áudio Acredito que também, sim, Regina? professora. Boa tarde, professor Ô, Fernando. boa tarde, Boa tarde, professora. Bom, professora. primeiro queria te agradecer muito a presença, é, e te passo a palavra para a sua disposição. Obrigado, professora Regina. Obrigada, professor Fernando. Obrigado, Ademir, pelo apoio. Queria agradecer muito a abertura de espaço da CIDF para a gente poder falar um pouquinho do SAVES, né, e da nossa política de enfrentamento, né, à violência sexual, assédio sexual na universidade. Eu não sei se a Ademir conseguiu recuperar a apresentação, senão eu faço sem apresentação mesmo, porque a Aqui para tecnologia é muito... Sim, professora. Aqui para mim pediu uma senha. Aí eu não consegui abrir o link. Ah, deixa para lá então, Ademir. Uhum. Vamos sem apresentação. A tecnologia é maravilhosa quando ela funciona. Quando ela não funciona, ela complica a nossa vida. Ô, Ok. Regina, É, professora, se a senhora não se importar, depois nós podemos disponibilizar a todos os participantes, pode ser? A Eu acho melhor apresentação? não, porque tem uns números lá que não estão públicos na universidade como um todo e a gente está para publicizar. Então, Tá ok. mas Então, eu vou depois, falar quando deles. for, está ótimo, por favor. Tá. Com a palavra, Então, professor. muito obrigada, professor. Queria contar para vocês um pouquinho a respeito, né, de como é que se dá a prevenção e enfrentamento à violência sexual e LGBTfobia aqui na universidade, porque a gente tem muitas dificuldades de comunicação, né, e como é um tema bastante importante, a gente tem agora com o GT de comunicação que a gente tem realizado,
procurado esses espaços, né, que reúnem várias pessoas que são referência na universidade, como é o caso da CIDF, para contar um pouquinho desse funcionamento, né? O que eu posso contar para vocês de histórico, né, é que, assim, políticas de democratização e inclusão na universidade, elas existem desde a década de 70, né? O SAI é de 76, o SECOM de 85, o SAP de 87, a moradia de 92, né? As ações afirmativas com bonificação desde 2005, as cotas a partir de 2018, a expansão de vagas, né, para o noturno e a FCA 2009, ou seja, a gente tem aí políticas de democratização e inclusão na universidade que não são novas, né? E a gente também tem expertise em pesquisa sobre gênero e violência, né? No caso, a gente tem o Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, que é de onde eu venho, que é referência internacional nessa temática. Somos referência em preservação de memória das lutas sociais contra o sexismo, LGBTfobia, com o AEL, né? Grande patrimônio dessa universidade, e em direitos humanos e democratização da educação também, né? Só que, a partir da década de 2000, a gente começa a ter mudanças legislativas no país, né? A lei de cotas, lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, o reconhecimento da LGBTfobia como crime, a autodeterminação da identidade das pessoas trans, e aí a gente começa a ter uma mudança nas sensibilidades sociais, né? Que vão construir a violência e o assédio sexual em universidades como problemas públicos, né? A gente tem, inclusive, uma CPI na Assembleia Legislativa a partir disso, e a demanda sempre veio para a gente, né, através de estudantes, das pessoas técnico-administrativas, das pessoas pesquisadoras e das docentes da universidade, né? Por exemplo, em 2007, a gente teve um GT de prevenção de violência e assédio, né, e do sexismo, racismo e LGBTfobia no campus, né? Em 2011, a Marcha das Vadias de Campinas se organizou a partir de casos de violência no entorno do campus, né? Então, a partir desse processo todo, dessas mudanças de sensibilidade moral, aquilo que as pessoas faziam habitualmente, que elas passam a reconhecer como violência, e das demandas que o GTI, há um reconhecimento institucional, né? Tanto do peso excessivo que estava recaindo nas costas da comunidade, porque a gente tinha professoras, estudantes, funcionárias, né, se envolvendo no acolhimento dessas questões, né? E também da necessidade que a instituição se responsabilizasse, né, com relação ao sexismo e LGBTfobia, né, no âmbito da universidade, para que houvesse um encaminhamento exitoso, né, e amparado desses casos. Então, em 2017, a gente tem a constituição de um grupo de trabalho. Então, 10 anos depois do primeiro grupo que houve, a gente tem a constituição de um grupo de trabalho que identificou a ausência de dados sistemáticos sobre episódios de discriminação relacionado a gênero e sexualidade e queixas de violência sexual. Mas, ao mesmo tempo, as próprias pessoas que eram membros do GT se deparavam no cotidiano com denúncias, né? Então, o que nós fizemos ali foi um estudo sobre o gerenciamento dos casos que tinham ocorrido nos últimos meses, lá em 2017, e tivemos como conclusão, né, de que havia um tratamento inadequado por falta de um acolhimento especializado às vítimas, tinha uma ausência de protocolos e que a gente também subutilizava os serviços de atendimento que a gente já tinha na universidade. Como recomendações desse GT, a gente, a partir do estudo, né, das características dos casos, das especificidades dos serviços que a gente tinha, e de várias políticas já implementadas em outras universidades brasileiras e do exterior, a gente recomendou o posicionamento claro da universidade, um protocolo claro para o acolhimento e encaminhamento de queixas,
e um programa de conscientização, educação e treinamento. Foi assim que surgiram, né, a comissão assessora de gênero e sexualidade e o SAB, né? Nesse mesmo momento, a gente já deu uma minuta, né, de um protocolo e de uma cartilha de orientação. Essa cartilha de orientação ela é disponível até hoje no site do SAVES, e pena que vocês não podem ver a apresentação, né, porque essa cartilha ela vai dizer assim: violência sexual pode ser descrita como qualquer comportamento. Conseguiu? Então, vai caminhando para frente na apresentação. É uma página toda colorida, Ademir. A anterior a essa. Uma Não, só, uma só, isso. Na 11, na 11. A imediatamente anterior, essa. Então, aí define o que a gente entende por violência sexual, né? E que a violência sexual tem a ver com o fato de não obter o consentimento claro, né? E se você não tem o consentimento, tudo pode ser interpretado como violência sexual. A gente delimita também o que é consentimento, né? Consentimento é a concordância em se engajar em atividade de natureza sexual, dada de forma clara, né? Então tem que ser um sim, né, verdadeiro, consciente. Então a pessoa não pode estar bêbada, inconsciente, dormindo, voluntária, né? Então, quando a gente promove essa política, a gente separa e faz definições claras entre discriminação e entre violência. Coloca o antídoto para a violência, que é o consentimento, define claramente o consentimento. Próximo, a gente vai separar e definir também queixa e denúncia. Pode passar o próximo, Demir. Por favor. Então, o procedimento, né, diante de um episódio de violência sexual. Se a pessoa se envolveu em um episódio, testemunhou um episódio ou recebeu um relato, primeiro a gente tem que ver se foi um assalto sexual, ou seja, um estupro, ocorrido nas últimas 72 horas. Se foi, tem que ir para o CAISM ou para o hospital mais próximo. Tem uma ameaça, risco ou dano físico? Tem. A porta de entrada é a Secretaria de Vivência no campus ou o botão do pórtico, tá? Se não tem nenhuma dessas duas condições, a gente tem a porta que é o SAV. Aí muita gente fala assim, mas o SAVES, a gente nem sabe onde fica, mas é exatamente para que ninguém veja as pessoas indo até o local para fazer uma denúncia. Tem uma porta bem aberta, que é um WhatsApp, no qual as pessoas podem deixar o seu contato, e aí elas vão receber um retorno, e recebendo o retorno vão ser encaminhadas para esse lugar, né, que a gente guarda em segredo na universidade, o espaço físico, mas a porta no WhatsApp está aberta, né? E o que o SAVES pode fazer pelas pessoas? E aí vem a diferença entre queixa e denúncia, né? Pode acolher a queixa e, no caso de queixa, garantir o sigilo das informações. Então, o sigilo das informações passa a ser algo absolutamente fundamental, né? O SAVES vai oferecer o apoio e orientação à pessoa queixosa, vai promover as acomodações acadêmicas ou no trabalho, para que a pessoa possa continuar as atividades que realiza na Unicamp, vai encaminhar a pessoa queixosa para o atendimento em serviços especializados, seja de saúde mental, né? E agora a gente tem também um convênio com a OAB, que a gente está acabando de formalizar, e vai orientar procedimentos para denúncia. Bom, aí é uma prerrogativa da pessoa que fez a queixa, se ela quer ou não fazer a denúncia. Se ela não quer,
ela continua sendo acompanhada pelos SAVs até que as acomodações, encaminhamentos e os cuidados todos sejam concretizados, tá? Se ela quer, o SAVs vai abrir um processo de denúncia e encaminhar ao gabinete do reitor. E aí, o gabinete instaura um processo administrativo disciplinar para apuração do episódio de violência sexual. Então, essa é a diferença muito grande que a gente tem entre a pessoa que faz queixa e a pessoa que denuncia. E por que a gente fez isso? Porque muita gente tinha medo de denunciar. Vida acadêmica, a gente sabe, é uma vida em que vive o tempo inteiro com as mesmas pessoas, né? E muita gente tem receio, mas nem por isso essa pessoa vai deixar de receber os cuidados, para que possa continuar trabalhando ou estudando na universidade e para que receba o amparo necessário da instituição, né? Muita gente foca muito na questão da punição, né? E a gente sempre diz que o nosso objetivo, claro, né, punir as pessoas que são apuradas como culpadas de uma agressão, isso é algo que deve ser feito. Mas se, né, a natureza dessas questões de violência sexual, elas exigem o sigilo, a gente também não vai deixar de oferecer o amparo garantindo o sigilo, e essa condição é a condição de fazer uma queixa, né? Depois da denúncia, a gente sabe que são abertas as comissões de averiguação, e aí o sigilo já não está mais tão protegido. O próximo, por favor. Pode pular. Aí, quando a gente foi fazer o relatório da DEDH, aquilo que eu pulei, gente, era só para dizer que tem uma norma que a gente criou também do uso do nome social na universidade, tá? Quando a gente fez o diagnóstico das ações das unidades de ensino e pesquisa, né, para a divulgação da política de gênero e sexualidade na Unicamp, que foi no relatório da Diretoria Executiva de Direitos Humanos no ano passado, a gente percebeu que perto da metade das unidades, elas ou repassavam divulgações institucionais ou não tinham desenvolvido nenhuma ação específica. Nós, docentes e pesquisadores e funcionários também diretamente envolvidos na construção da política, quem estávamos nos esforçando, né, arduamente para reproduzir essas informações. Mas, além disso, teve algo muito importante que aconteceu, né? A gente teve a criação dos espaços de acolhimento em cada uma das unidades de ensino. E aí, isso promoveu uma articulação, a promoção de eventos, palestras e rodas de conversa produzidas pelos SAVs, e todos esses lugares passaram a encaminhar para os SAVs, né, como a porta correta, esses casos que aconteciam na universidade. A gente vai ver lá nos números o que acontece, né, quando os espaços de acolhimento começam a trabalhar. E nas unidades de ensino, a gente percebeu também que a preocupação era mais explícita com os estudantes, né? Mas que também havia uma certa dificuldade de mencionar e tratar casos envolvendo docentes, pesquisadores e funcionários. Pode passar a próxima, Ademir. Com relação a essa questão da comunicação, a gente fez algumas ações, né? Esse vídeo pode ser acessado no YouTube, não vou passar aqui porque a gente não tem tempo, tá? Ele foi feito no ano passado, pode passar as próximas, Ademir. Não, o vídeo pode congelar, está ali no canal da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp, vocês podem assistir num outro momento. E na próxima tela, a gente tem a campanha, ele fica querendo reproduzir o vídeo, né? Nas próximas telas, a gente tem a campanha que está acontecendo agora nos fretados, tá? Que são uma coleção de 3 cartazes
que estão nos fretados, né? Durante a pandemia, a gente ficou muito pensando, né, que tinha que ser por via do online, pronto, chegamos à tela dos fretados. Que tinha que ser pela via do online, e a gente, agora, pós-pandêmico consolidado, a gente entendeu que os espaços de circulação das pessoas também são uma fonte importantíssima de fazer circular a informação. Pode ir para o próximo, Ademir? Esse ainda é da campanha dos fretados. Estou quase terminando. Os SAVs em números. Deixa eu contar para vocês um pouco, né, como é que é essa situação em números, né? Então, o início dos atendimentos foi em 2019. Em 2019, a gente teve 20 atendimentos, tá? Em 2020, 2021, que foi ensino e trabalho remoto, né, por conta da Covid, o número se manteve o mesmo. Em 22, quando a gente retoma, a gente teve 37 atendimentos e inúmeras rodas de conversa, né, e de formação que são oferecidas para a comunidade. Em 23 e 24, a gente teve 220 atendimentos em 23 e 157 atendimentos em 24. Muita gente fala, nossa, como aumentou a violência sexual na universidade. Não se trata disso, a gente teve uma adesão da comunidade. A comunidade começou a entender que a pessoa não ia ser exposta se ela procurasse ajuda, que ela ia receber ajuda. Se ela quisesse denunciar, aí ia ter uma porta também para a denúncia, né? Então, a gente começa a ter a ação também daquelas comissões das unidades que eu falei para vocês, né? Ao longo desse período todo, a maior parte dos atendimentos foi de estudantes de graduação e de pós. 59% de graduação, 17% de pós. E a maior parte dos casos são de assédio sexual, quase metade. Em 10% dos casos, a pessoa que se queixou quis formalizar uma denúncia junto à universidade. Desses 10%, metade já foi encerrado, 46% estão em andamento, sendo que 35% dos casos encerrados resultaram em penalidades, tá? O que a gente percebe como um dos gargalos grandes é que uma parcela significativa dos processos ainda está em andamento e existem alguns pontos de morosidade, né? Principalmente na abertura e condução de sindicâncias. Então, o próximo slide diz o que a gente está fazendo agora e termina a minha apresentação. Pode passar, Ademir. Não, volta aí, Ademir. As ações atuais, volta uma. Rapidinho agora. Estou levando 5 minutos a mais do que devia, gente, perdão. Imagina, Regina, por favor, fique à vontade. Nas ações atuais, a gente tem a formalização da parceria com a OAB, né, que dá mais amparo para as pessoas que procuram serviço, a ampliação dos SAVs, porque sim, o SAVs, por enquanto, é uma assistente social, né? Claro, cercada de todos os serviços que a universidade tem, tá? E isso não pode ser, a gente não pode deixar de levar em consideração. A USP, por exemplo, está implementando agora um serviço de saúde mental, e a gente tem desde a década de 80 o nosso SAP, né? Então, o que a gente está lutando agora, né, é para ter mais pessoas, mas também para sobrecarregar menos a Vívia, né, que é a assistente social que trabalha conosco. A questão da comunicação, a gente tem um GT de comunicação em curso, a minha vinda aqui é uma ação desse GT de comunicação, tá? A gente tem um GT pensando os fluxos institucionais, que é exatamente para solucionar esse problema do gargalo para abertura dos processos formais, das comissões. A gente tem formação de terceirizados em andamento e a gente tem um curso todo preparado só para botar em prática com as coordenações de unidades, né? A gente tem também as necessidades para o acolhimento das cotas trans, que é parte,
do nosso trabalho atual. Eu queria agradecer enormemente a oportunidade de falar com vocês e me colocar à disposição para dúvidas que vocês tenham agora, rapidinho, né? E também para qualquer conversa que vocês queiram ter com a comissão assessora, seja a CIDF, seja qualquer uma das pessoas integrantes membros, né, da CIDF que queiram procurar a Comissão Assessora de Gênero e Sexualidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Regina, realmente bastante elucidativo, né? Uma questão realmente bastante importante, cara para a universidade, complexa. Queria agradecer o trabalho aí de toda a equipe. Queria que você também enviasse um forte abraço à doutora Tânia, é uma colega de muito tempo, que faz também um trabalho aí maravilhoso, tá? Regina, eu vou aproveitar aqui a posição de presidente e fazer duas questões rápidas também. Vocês têm alguma estimativa de subnotificações, ou seja, casos que poderiam ter acontecido e não chegaram nem como não chegam aí a SABs? Vocês conseguem ter alguma desse indicador? E a segunda no caso de que no exercício da atividade aqui nós como servidor, mas com algum ator externo à universidade. Então, não depende de uma relação com outra universidade, com um órgão de governo ou qualquer outra situação, mas eu estou na função, né, exercendo minha função de servidor e aí numa situação de assédio, né? Nesse caso, não cabe uma daquelas possibilidades de abertura de um processo administrativo, porque essa pessoa é de fora da universidade, né? Nesse caso, como deve ser o procedimento? Queria colocar as duas questões, depois eu vou abrir para os demais. Por favor, Regina. Com relação à subnotificação, a gente tem algumas pesquisas na universidade sobre pessoas que em algum momento se sentiram, mas tem uma distância muito grande, né, entre pesquisa e o que a gente consegue alcançar, né? O fato de que as pessoas possam divulgar informações precisas, né, sobre o fato de que ninguém é exposto à toa, que a pessoa decide se ela vai expor ou não o que aconteceu com ela a uma comissão, né, de averiguação, e o fato de que a porta é o SAVES e que o sigilo deve ser mantido, né, porque uma das causas da gente criar o SAVES é que muitas estudantes, principalmente, elas faziam aqueles escrachos, né? E depois a pessoa acusada ia para a justiça e fazia um processo, né, contra a pessoa que denunciou publicamente, né? Então, é muito importante, né, seguir esse caminho institucional. O fato do número ter subido de acolhimento significa que a gente ainda está alcançando, né, qual é a demanda real da universidade. Não sei se eu pude te responder. Sobre as pessoas de fora, gente, violência sexual, importunação sexual, né, tudo isso é crime previsto em lei, né? Os processos administrativos que a gente faz dentro da universidade é só uma atenção que a universidade faz, um reconhecimento que a universidade faz da violência que acontece aqui dentro, né? Mas todas essas coisas são crimes previstos em lei, né? Então, a busca de um advogado ou mesmo, né, de uma delegacia para dar conta dessas situações, perfeito, em casos Regina, que ocorram fora da universidade, é a conduta adequada. Não, perfeito. Não, eu não estava falando na condição de cidadão. Obviamente que todos nós, como cidadãos, temos que recorrer a essas instâncias. Estou dizendo na função exercida como servidor, né? De repente, nessa relação. E nessa relação com terceiros, que de repente pode acontecer aqui dentro da universidade, poderia acontecer lá fora, mas não na situação de cidadão, mas sim
cidadão também, mas cidadão e servidor exercendo uma representação da universidade, está numa É reunião, uma, está em qualquer... é uma pergunta muito boa que eu vou ter que estudar, inclusive com a Tânia, porque a gente vai ampliando o nosso protocolo na medida em que as coisas acontecem, Tá, né? Então, a gente passou a ter casos, por exemplo, nos colégios técnicos, a gente está ampliando o nosso protocolo agora. A gente passou a ter casos no HC com usuários, né? A gente passou, estamos fazendo a ampliação do protocolo, né? Então, na medida em que a gente é provocado, a gente vai na direção de ampliar o protocolo. O perfeito. que a gente tem hoje é que mesmo pessoas, é, mesmo estando fora da universidade, se são pessoas da universidade, a gente acolhe, tá? Legal. Estava no exercício da função, bate na porta do SAVES, né? A gente vê o que a gente pode fazer a partir da estrutura que a universidade oferece. Obrigado, Uma querida. acomodação, por exemplo, né? Uma acomodação pode ser feita, com certeza. Perfeito. Giovana, por favor. Eu queria também aproveitar para tirar uma dúvida, né? Primeiro, parabenizar o trabalho que o Sabes faz, né? Que é muito importante. A gente que viveu essa fase aí dos escrachos, a gente lembra muito bem, né? Como era bastante complicado e que não tinha medidas institucionais, né? Também para se apurar a partir de escrachos, né? Então, isso é bastante bom que a gente veja que isso está avançando, né? Essa política. E aí também colocar que uma coisa é o processo, denúncia ou punição que acontece pela lei fora da universidade, e outra coisa é o que acontece administrativamente, né? É, porque administrativamente a universidade também tem uma responsabilidade em relação a quem ela mantém trabalhando, mantém atuando, enfim. Eu acho que é bastante importante que a gente tenha essas ferramentas. Mas a minha dúvida é em relação se essas ferramentas estão sendo efetivas quando a gente não tem no estatuto, por exemplo, uma punição específica para assédio sexual. Por exemplo, quando a gente fala de penalidades, a gente tem penalidades leves ou graves, né? Previstas no estatuto e que se justificam com termos, mas o termo assédio sexual não está previsto. Então, o que que acontece na prática é que, às vezes, esses casos que chegam a ser penalizados são colocados na caixinha de má conduta. Aí eu queria saber da professora Regina o que que ela acha disso, né? Se ela tem alguma posição em relação a avançar nessa política no estatuto. Obrigado, Giovana. Regina, por favor. Giovana, vocês me ouvem, porque eu também já Não, não sei ouvimos, mais se eu ouvimos. tô... Tá, Ouvimos sim, perdão. Regina. Giovana, não se trata de posição pessoal, né? Tudo que chega de demanda da comunidade, se a comunidade acha que é importante, a gente procura fazer os caminhos institucionais para a discussão disso, não é? Eu acho que, enfim, né, se isso é uma coisa, se é algo que aflige de alguma maneira as pessoas funcionárias, né, da universidade, a gente tem que encontrar o caminho institucional para que se discuta, né, quais são os meios mais eficazes da universidade ter responsabilidade acerca das pessoas que ela tem trabalhando, né? A única coisa que a gente pode dizer, a partir da experiência do Saves, é que o mais importante, né, é ficar longe daqueles caminhos que a gente tinha antes, que são os caminhos não institucionais. Porque esses caminhos não institucionais, eles são potencialmente muito perigosos, né, para as pessoas que se envolvem, né? E quando eu falava ali do peso sobre a comunidade, eu falava um pouco disso, né? Do quanto pessoas que não recebiam supervisão, porque no Saves, a doutora Tânia,
que o professor Sarti se referiu, ela é a nossa supervisora de serviço, né? É uma profissional de saúde mental muito experiente, né? Que faz a supervisão do serviço. As pessoas na nossa comunidade, elas não têm supervisão, né? Se elas fazem alguma denúncia e se elas são processadas por isso, isso vai retornar nas costas dessas pessoas, né? E o caminho institucional, né? Por mais que seja, a gente sabe, né, que tudo que é necessário mudar na instituição, às vezes dá um pouquinho de trabalho, né? Mas por mais que isso dê trabalho, também é um caminho seguro, né? Para as pessoas que estão envolvidas, né? Uma das nossas preocupações maiores quando se criou essa política foi manter a segurança, né, das pessoas que se solidarizam com as pessoas que sofrem assédio ou violência sexual. E além, né, dessa questão da universidade dar conta, né, de quem são as pessoas que estão aqui, que conduta essas pessoas têm no exercício das suas funções, a gente está num processo de mudança institucional muito grande, né? Em princípio, quando a gente teve essas mudanças de sensibilidade social com relação ao que é ou ao que deixa de ser violência, a gente tinha uma geração jovem que tinha isso muito presente, que já nasceu no momento da Lei Maria da Penha, e pessoas em contato na universidade com pessoas muito mais velhas, né? E eu me lembro de um treinamento que eu fui fazer que uma pessoa perguntou assim: mas acabou o amor na universidade? Não acabou o amor. A universidade é um lugar onde você pode conhecer pessoas, desde que você tenha consentimento para tudo que você faça com ela, né? Então, o que mudou é que agora a gente sabe que precisa de consentimento, ou seja, a gente está tendo um processo de mudança institucional com tudo isso que é muito grande, né? E entender que cabe uma punição específica por assédio ou alguma tipificação desse tipo faz parte, né, desse processo de mudança institucional, que tem que ser construído junto. E sobre a ideia da gente avançar com um processo, né, que a gente está tentando montar essa proposta, né, inclusive já acho que o sindicato, a do Unicamp também já convidou a, o Pagu e a Comissão de Gênero para conversar sobre a proposta da gente ter é, uma política de ficha limpa, né, para os cargos gratificados. Acho que seria muito importante contar com a contribuição da Comissão de Gênero e da Pagu nesse sentido, né? É, e aí também, se você puder comentar alguma coisa, ou se não puder comentar também, tranquilo, era mais para a gente manter esse Na fluxo. verdade, eu assumi de novo a coordenação da comissão agora essa semana, e eu estou completamente aberta, tá? Para conversar com a STU, para conversar com a DGRH, para conversar com todas as instâncias, né? E para a gente construir juntos caminhos, né? Se a gente percebe que tem gargalos, a gente tem atuado assim, Giovana, o tempo inteiro. Onde a gente percebe gargalos, a gente conversa com todos os órgãos envolvidos, né? E a gente procura encontrar a melhor saída, né, para todo mundo. Porque a gente entende, né, que juntando todo mundo que está envolvido num determinado tipo de acontecimento na universidade, a gente sempre consegue achar uma solução de melhor qualidade. Regina, queria te agradecer muito mesmo aí a participação, dizer que as portas aqui da CIDD estão sempre, da CIDF, perdão, estão sempre abertas, né? E assim, e conte também com o nosso apoio. E eu queria também, assim como a Giovana, e parabenizar aí o trabalho dos SABs, que eu acho que tem cumprido um papel fundamental, né? E vamos avançando, né? Obrigado mesmo aí pela presença.
Agradeço enormemente e nos colocamos à disposição de todos. Vou me retirar da reunião porque... Fique à vontade, você é a nossa convidada. Gente, eu vou consultar aqui a DGRH se tem algum informe sobre aqui dentro do expediente. Oi, professor. Deixa eu abrir. A Cidinha teve que sair para uma reunião técnica com o STU, mas nós não temos nenhum informe específico, professor. Não sei se a Cris quer falar alguma coisa. Cris, por favor. Boa tarde. Não tenho nenhum informe hoje não, professor. Obrigada. Muito bem. Se é isso, acho que podemos, então, encerrar aqui a nossa reunião. Queria agradecer Professor, a gente não teve Coisa- momento de fala no expediente hoje? Pode, estava aberto. Ninguém estava se inscrevendo, por isso que eu estava encerrando. Vamos lá, Adilson e Edelson. Tá me ouvindo? Não sei se está funcionando meu vídeo, áudio. Até bastante alto, Adilson. Tá Ok, ótimo. eu registrei no chat para ficar um agradecimento de participar, que é a última reunião que eu participo do CEIDIF. Muito obrigado do aprendizado e continuamos nos ver aí pelos nossos novos representantes. Obrigado. Adilson, em nome aqui de toda a CIDF, nós que agradecemos aí as tuas contribuições e participação. Edelson. Boa tarde, pessoal, a todos e todas. A minha fala vai ao encontro do nosso colega aí, Adilson. Hoje também é a minha última reunião. Vou agradecer, né, a colaboração com todos, né, que eu tive aqui durante esse período. E desejar também, né, excelentes e ótimos trabalhos aí para os novos membros que tomarão posse, né, e estarão presentes aí na próxima reunião. Então, só agradecer mesmo e desejar um bom trabalho a todos. Edelson, Obrigado. faço de novo o mesmo agradecimento pela tua participação, sempre bastante ativa, construtiva. Né? Obrigado aí, eu tenho certeza que falo em meu nome e em nome aqui de toda a CIDF. Obrigado, viu, Edelson? Obrigado. Giovana, depois Valéria. Bom, para falar do expediente, enquanto representante, a gente tem recebido muitos pedidos de muitos assuntos para trazer para a CIDF, né? Mas hoje eu vou me concentrar em dois que são os que impactam diretamente a vida prática de muitos funcionários. Um deles é o reajuste do plano de saúde e o outro é o pagamento do ITN, né? Então, sobre o plano de saúde, né, o reajuste aplicado pela Unimed esse ano foi de 9%, acima do teto da ANS, que é de 6,06%. O GGBS autorizou esse índice e eu solicitei, né, esclarecimentos que eles me mandaram por e-mail e eu vou compartilhar com a categoria, né? Mas a categoria tem perguntado por que aceitou um valor acima do teto regulatório, por que não considera o aumento massivo de adesões ao plano de saúde após a criação do auxílio saúde, né? Se isso não era para ter reduzido o impacto aí desse reajuste. Quem que define essa fórmula de reajuste? Por que não respeita essa regulação da ANS? Por que os relatórios de sinistralidade não são públicos aos usuários? Por que a Unimed, mesmo negociando com a maior empregadora de Campinas, não inclui hospitais básicos de referência como Madre Teodora e o Vera Cruz no plano básico? Né? Então, reclamando bastante da falta de transparência, né, que fere o princípio de publicidade previsto no artigo 37 da Constituição. E aí, agora, com esse reajuste de 9%, a gente vem recebendo muitas reclamações sobre o auxílio saúde que não foi pago esse mês, com o valor reajustado a quem tem esse direito. Né? O GGBS publica informes sobre o auxílio saúde e outros assuntos nas redes sociais, mas não dá respostas consistentes e nem se comunica oficialmente com os servidores por e-mail institucional. Então, eu acho que precisamos, né, tanto de uma comunicação melhor, quanto de uma reunião para averiguar por que as negociações entre o GGBS e a Unimed têm sido tão falhas nos últimos anos, em especial nesse ano. Né? E, por fim, precisamos tratar, né, de um reajuste no teto do auxílio saúde, já que os planos de saúde estão tendo esses reajustes tão excessivos.
E sobre o ITN, esse assunto é de bastante urgência, né? Porque o pagamento foi reduzido em junho, né? Com justificativas técnicas que não apontam, mas que não apontam os prazos, né, e nem os mecanismos de compensação desses valores, né? Então isso impacta diretamente a renda dos trabalhadores que vem se organizando, né, nas suas vidas contando com essa renda, né? Então o pedido é muito simples, né, que tenha transparência sobre esses critérios, sobre os prazos concretos para regularizar e, inclusive, se deve ter um ressarcimento de juros sobre esse tempo de atraso, porque, afinal de contas, os trabalhadores tiveram prejuízos reais com a falha da DGRH sobre esse período de frequência aí relacionado ao pagamento do ITN, né? E então, e ainda a gente teve que ouvir em reunião, né, de alguns gestores de que os trabalhadores precisavam se colocar no seu lugar, né, no lugar dele, no caso, né? Só que, infelizmente, enquanto alguns ganham 20, 30 mil reais de salário, outros dependem diretamente do ITN para pagar as contas, porque o salário que nós temos hoje é muito longe do da USP e da Unesp, por exemplo, né? Então, eles contam com esse dinheiro para sua renda mensal. Então, essas duas questões de plano de saúde e ITN, né, afetam a vida prática de centenas de servidores, né? Então, a gente precisa de um encaminhamento imediato. E aí eu queria que ficasse registrado em ata, né, que fosse levado às instâncias responsáveis com prioridade máxima. Muito obrigado, Giovana. Valéria, por favor. Oi, pessoal. Eu queria reforçar um pouquinho a fala que a Giovana teve na hora da reunião, na ordem do dia, sobre a revisão da tabela de gratificação. Eu sei que tem um movimento aí dos ATs de extensão, um outro movimento dos ATs de graduação e agora os ATs de pesquisa, pedindo para que fosse revista a tabela de gratificação e pedindo equiparação, né, entre os ATs. É isso, obrigada. Obrigado, Valéria. Eu não sei, deixa eu ver se aqui o próximo inscrição. Rodrigo. Rodrigo, isso. E depois, Bruno. Boa tarde a todos e a todas. Professor, dois assuntos que conversam aqui com os temas que a gente debate aqui na Câmara. Para ser breve, tem mais pessoas para falar, já está um pouco adiantada a hora. Um deles realmente é essa questão já foi trazida aí pelas duas conselheiras, que eu também fui procurado por representantes em específico dos assistentes técnicos e dos assistentes técnicos de graduação, que me apresentaram um documento que começa lá em novembro de 2024, ainda na gestão do pró-reitor de graduação anterior, professor Ivan, pedindo uma análise da equiparação dos grupos de GR. Então, a dúvida aí que surge entre esses colegas é se está sendo analisado, se vai ser analisado em momento oportuno, já que depois também soube que há outras demandas aí para a PRDU de análise ali em relação à tabela de gratificações. Vou passar até o número do dossiê aqui, mas o senhor ali já tem conhecimento ali. Então, apenas uma atualização do andamento desse dossiê e dos ATs de graduação específico. O outro assunto, professor, também que surgiu bastante dúvidas, mas do último mês para cá, da última CIDF para cá, mas ele até foi um pouco esclarecido, que é sobre os servidores que estão no limite das referências dos segmentos médio e fundamental, né? Eu ia até recorrer, se o senhor autorizasse, a ouvir a Cidinha, né? Mas não sei se aí os outros colegas da GH sabem, mas algumas informações a gente conseguiu no comentário do professor Fernando Coelho na CAD no dia 12 de agosto, né? Que ele faz até uma pergunta para o senhor responde lá que há um GT que está recebendo propostas, acho que foi isso a sua fala, tá, professor? Você menciona alguns dados ali sobre o número de pessoas envolvidas ali, e na CEP do dia 2, né, 2 de setembro, aí sim o professor Cezinha, né, até faz um comentário também, respondendo uma pergunta do conselheiro Cláudio sobre esse GT em andamento. Aí a dúvida que fica com essas informações, aí não sei se a gente vai ter pela DGH ou pode ser passado depois, se esse GT está recebendo sugestões para fazer esse estudo, essa análise, né, desse limite, aí, desse grupo de servidores e qual a composição.
São essas dúvidas e serão minhas últimas dúvidas. Eu estou no grupo que se despede hoje da CEIDEP, nesse segundo mandato aqui, meu, estendido, né, com o Ademir, aí prolongou para a gente bastante tempo o segundo mandato aí. Quero agradecer, sempre muito interessante participar do debate sobre carreira aqui com o pessoal que entende bastante, muitas opiniões. Serei substituído pelo Lucimaro da CPA, da FCA, que com certeza vai representar muito bem os CTUs das áreas de humanidades e artes. E apenas destacar, eu não poderia deixar de fazer, meu primeiro dia, o primeiro mandato da CEIDEP em 2018 para agora, o nível de engajamento da comunidade PAEP nessa Câmara aqui. Como aumentou, tá? E aumentou, assim, é claro que a gente não traz soluções para tudo, porque a carreira PAEP ela é imensa em número de pessoas e complexidade pelo número de funções, né? Muito heterogêneas, mas um avanço muito positivo que eu vejo, pelo menos do meu primeiro mandato até esse daqui. Acho que a comunidade PAEP e os representantes que cá estão, e com certeza os próximos, atuam nessa Câmara aqui, que faz parte também, obviamente, de ter um espaço democrático que é propiciado por quem conduz. Claro que democracia tem hora que a gente ganha, tem hora que a gente perde, felizmente é assim. Então, eu encerro minha participação nesse mandato. Professor, se puder tratar esses dois assuntos, só atualizar a questão dessa demanda dos ATs de graduação e, não sei se a DGA pode contribuir sobre o grupo de trabalho dos servidores no limite do médio e do fundamental. Obrigado e até uma próxima. Obrigado, Rodrigo. Queria também agradecer sempre a tua participação aqui, também muito construtiva, sempre trazendo algumas inovações e engajamento, inclusive em comissões importantes que a própria CIDF montou. Muito obrigado, certamente sentiremos tua falta. Tá? Bruno, por favor. Também foi procurado pelo grupo dos ATs de graduação. Então, faço coro à fala dos amigos aqui que a gente precisa rever aquela deliberação Consul 16 de 2019, não só por esses casos dos ATs, né, que aquela tabela foi feita naquele momento de voltar do corte de 30% e tem umas disparidades terríveis ali dentro, mas a questão dos ATs é a que mais aparece, eu recebo bastante manifestação. E acho que a primeira fala que eu fiz aqui sobre isso, o senhor já deve estar fazendo uns 2 anos, então esse pessoal está bem paciente, aguardando há bastante tempo. Seria importante se a gente conseguisse tratar esse assunto em breve. Obrigado. Obrigado, Bruno. Não há mais nenhuma manifestação. Eu vou passar primeiro, então, a DGRH para esclarecer essa questão do GT, do limite aí dos níveis médio e superior. Quem fala, Everaldo? Posso falar, professor. Na verdade, professor, é o grupo de carreiras que sempre está recebendo as sugestões e estão analisando a carreira, né? Não é um GT formal que está tratando sobre isso, tá? Nós temos 22 servidores que estão nesse grupo, né? Que estavam acima, quando foi criado essa tabela de vencimento, eles estavam acima de todo o estudo e não tinham mais, né, essa possibilidade de progressão. Então, é desse grupo que acho que estão sendo colocados aqui e que a gente está estudando. Existe sim essa demanda há muito tempo para ser analisado, mas assim, eles estão realmente fora por tudo, né? Todas as outras carreiras que já passaram, são servidores antigos, né? Pelas progressões que eram permitidas em cada época, era feito um tipo de permissão, então teve momentos que o servidor de nível médio podia alcançar o mesmo nível de um fim de carreira de um servidor de nível superior. Não tinha esses tetos que hoje nós temos. Isso criaram algumas distorções que a todo momento a gente está cuidando, né, dessa situação, está vendo, analisando, para ver o que é possível ser feito sem causar novas distorções na tabela, né, dos servidores nossos aqui na tabela PAEP. Então, a gente está estudando com muito cuidado essas sugestões. Tá? Sobre o ITN, eu só queria colocar, professor, né, que a Giovana colocou, vou colocar rapidamente. A DGRH se reuniu a pedido de um membro, do conselheiro, né, de um conselheiro do Consul, com todos os envolvidos. Não há nenhum erro que está sendo feito, é só um cuidado, né, para adequar o período de apuração de frequência. E reforço, todos os dias executados do ITN estão sendo pagos, tá? Então, isso já foi explicado devidamente
E só observar, quando se fala de transparência, o que foi assinado nos cartões ponto, o que foi aferido no ponto eletrônico é o que está sendo pago. Então, ele segue o cronograma que cada servidor recebe no seu cartão ponto e que está assinando e está devolvendo. Então, acho que são esses dois esclarecimentos. Se precisar de mais algum, nós estamos à disposição, tá, professor? Tá. O item eu nem ia pedir, porque já tinha sido esclarecido aqui na própria CIDF, né? Rodrigo, por favor. Só pedir um esclarecimento adicional para o Everaldo, agradeço aí a resposta. Minha dúvida é se esse grupo dentro da carreira aí, ele está discutindo ali pelo número que foi passado, esse número mais restrito, se ele está discutindo o grupo de servidores na tabela em extinção, acho que é esse o nome, ou os servidores do fundamental no 3A e do nível médio no M4A. São duas coisas distintas, eu fiquei na dúvida de qual está em análise pelo grupo da carreira aí. Tá, são duas coisas distintas, né, Rodrigo? O que está sendo discutido é esse grupo menor, desses 22, que já extrapolaram os tetos da carreira. E o restante, sempre a gente está recebendo sobre o outro ponto, né, dos tetos, dos limites, nós sempre estamos recebendo as sugestões, tá? Para ver se é possível fazer alguma melhoria algo nesse sentido, mas estava me referindo ao grupo dos 22 servidores que extrapolaram o teto. Obrigado. Obrigado, Everaldo. Luiz Carlos, você tem alguma explicação para nós aqui sobre o plano de saúde, o reajuste? Importante aqui o esclarecimento. Sim. Então, boa tarde a todos e todas. Agradeço a pergunta da conselheira Giovana. Realmente a gente recebeu alguns questionamentos, né, enquanto GGBS, e esse questionamento, principalmente após a divulgação dos 9%. Então, o importante aí é que fique evidente que todo tipo de movimentação que a gente faz nesse plano, ele é feito desde 2010, é um contrato desde 2010 vigente, e ele tem respaldo jurídico e também avaliado, inclusive, pelo nosso conselho orientador do GGBS, né? Então, a partir do momento em que a gente toma uma decisão, é uma decisão estudada, nós temos, inclusive, o nosso professor Bruno, que trabalha lá, um médico que trabalha com a gente, assessor nosso, que também atua junto aos planos de saúde, para que, de alguma maneira, a gente possa avaliar essa sustentabilidade do plano. Então, esse nosso contrato da Unimed, ele é um contrato que é coletivo por adesão, né, uma adesão espontânea, e é um contrato entre a Unicamp e a Unimed, tudo bem? Então, são duas pessoas jurídicas. Então, quando nós somos indagados aí pelo fato da gente não ter respeitado, vamos dizer assim, o teto da ANS, é porque esse tipo de estabelecimento feito pela ANS é entre pessoas físicas, né, planos oferecidos por operadoras junto a pessoas físicas. Então, a partir do momento em que a gente trabalha com duas pessoas jurídicas, é regido por acordo comercial e também pelo Código Civil, né? Então, a gente tem esse tipo de respaldo, né, dentro do nosso contrato. O contrato, então, não precisa respeitar a ANS, nesse caso, porque ele não está enquadrado, não se aplica a esse teto da ANS. Acho que é importante também dizer que dentro desses últimos anos a gente tem feito os nossos reajustes para que esse plano seja sustentável, seja saudável e continue sendo prolongado por muito tempo. Então, eu fui atrás de alguns dados, esses contratos reajustados, que foi inclusive dentro da ANS, alguns dados que eu consegui, na média do Brasil, em 2024, contratos dessa mesma natureza foram aumentados 13,8%, em 2023, 14,25%, e em 2022, 11,51%. Então, e nesse mesmo contrato, a gente fez aumentos também em 2024, 2023 e 2022, em patamares bem menores, né? Então, respectivamente, 9, 8,7% e 11%.
Então, a gente tenta sempre, de alguma maneira, fazer esse tipo de negociação bastante firme, sim. A gente tenta, o máximo, conseguir tirar da Unimed Campinas um bom número. Obviamente, isso está também elencado, está dentro dessa fórmula, existem situações que a gente não consegue deter, né? Não consegue controlar diretamente. Por exemplo, a sinistralidade. O que é a sinistralidade? Sinistralidade, de alguma forma, é a diferença entre a receita e a despesa. Né? Então, no período que foi apurado, né, nesse caso da Unimed, nós estamos trabalhando com março de 2024 a fevereiro de 2025. Momento em que não havia o nosso auxílio saúde, não havia adesão maciça. Naquele período, nós tivemos mais ou menos 350 adesões. A partir de fevereiro, eu tive 1.850 até setembro, né? A partir de fevereiro de 2025, 1.850 adesões. Então, a partir do auxílio saúde, de fato, a gente começou a ter bastante adesões, mas já num período que a apuração não faria mais tanta diferença. Então, o que a gente tem aí enquanto receita e despesa é uma sinistralidade, uma diferença de um e de outro, uma sinistralidade na casa de 103,82%. O nosso limite contratual é 88%. Ou seja, de diferença entre despesa e receita está batendo 15%. Então, a gente tem uma defasagem, ele é, de alguma forma, deficitário, por isso que precisa ser reajustado. Né? Então, essa é uma luta que a gente tem há muitos anos para que o plano seja saudável. Então, respondi a questão da adesão massiva, né, da implementação, e a gente, sim, provavelmente tem aí uma melhoria, né, no ano que vem, em função das pessoas que entram no plano. Então, essa quantidade de pessoas que entrou hoje, nós somos praticamente em 11 mil vidas. Isso vai fazer diferença no futuro. Obviamente que também tem uma situação que é o plano, ele avalia esse uso e também as faixas etárias. Então, realmente, isso é um mercado, isso é um problema, claro, na hora de negociar, porque ele olha exatamente como que tem se comportado cada faixa etária ali dentro desse plano. As faixas que a gente tem hoje majoritárias são a de 0 a 18 anos, e de 39 a 43 e acima de 59 anos. Acima de 59 anos nós temos 3.174, entre 39 e 43 nós temos 1.056 vidas e 0 a 18, 1.880 vidas. Tá? E as demais são mais ou menos equilibradas. Com relação à sinistralidade, a gente pode sim, já foi uma conversa que a gente teve internamente no GGBS, tentar com o Dr. Bruno e com a Mariana, que está presente aqui conosco também, que eu agradeço por todas as informações que me passaram, que a gente pode sim colocar a sinistralidade de uma maneira mais clara, e podemos tentar de alguma forma publicizar, sim. Então, para nós é bastante importante que a Unimed continue dessa forma que está, porque ela é uma extensão nacional. A gente foi até o mercado buscar algumas informações de outros planos. Tem um plano que a gente percebeu que que é parecido, que é o único que eu consegui que me pareceu assim próximo da nossa realidade, que é o do SIND-15, né, que é o sindicato do TRT-15 e outros TRTs e TREs, que teve, inclusive, uma atualização de 8%, então não está muito para esse ano, então não está muito diferente da gente. Mas nós temos outros planos de saúde, inclusive da do Unicamp e do próprio STU, com valores um pouco acima do que a gente pratica. Tá? E também na OAB, que foi um lugar que eu pesquisei, a Unimed Campinas, sem coparticipação, ela alcança R$ 3.302 para um titular, e que fiz a simulação comigo mesmo, meu titular e 2 dependentes. Então, é um valor realmente bastante grande, e o nosso é um valor que aparentemente é interessante, principalmente pela sua extensão. Com relação ao pagamento, nós temos uma situação dentro do pagamento. O nosso auxílio saúde ele vai ser pago agora, a diferença, né,
vai ser pago agora em setembro em folha complementar, isso já está informado lá no nosso site, mas é realmente uma questão de sistema. A DGRH é responsável pelo processamento da folha, né, com os salários, os descontos. O GGBS recebe as informações referentes ao plano de saúde do servidor. Então, a partir disso, a gente determina lá o crédito que vai ser disponibilizado ao servidor. Mas existe uma questão do fechamento da folha. Eu preciso saber, o GGBS precisa saber em que momento, a partir do momento do fechamento da folha, ele precisa saber exatamente quanto vai ser descontado desse servidor. Então, é realmente um arranjo aí que a gente teve que fazer em termos de sistema, que mostra que eu não consigo pagar exatamente naquele momento, que é talvez uma das reclamações, né? Agora no dia 4, hoje, quando a gente recebeu os nossos salários. Mas nós vamos pagar isso também porque isso caracteriza a indenização. O nosso auxílio saúde ele é indenizatório. Então, de qualquer maneira, ele está dentro daquilo que foi legislado. Então, a partir do momento em que a gente tem o desconto, em seguida a gente paga. Tá? Talvez o Everaldo possa até complementar com relação a essa questão da folha de pagamento, mas a gente tem esse tipo de situação. E no nosso ver lá no GGBS, é o que a gente conseguiu fazer de melhor, de mais correto. Né? É conseguir pagar no mesmo mês, né, as diferenças eventuais que a gente tenha de auxílio saúde. Isso não é só para reajuste, isso também é para mudança de faixa etária e outras alterações que possam vir. Tudo bem? Então, fico à disposição. Giovana, a gente recebeu um e-mail, a gente quer fazer uma reunião com o sindicato, né, para discutir um pouco, inclusive, verificar como que o sindicato, de alguma maneira, também gere melhor, né, gere o plano de saúde, né, dentro do sindicato, e também com a Unicamp eu já fiz alguns contatos, porque realmente é um benefício bastante difícil de gerenciar e de suma importância para todos os nossos servidores. Não por menos temos 11 mil vidas aí entre servidores ativos e também seus dependentes. Então, eu acho que é bastante importante, a gente aceita essa conversa, seria bastante importante que o sindicato pudesse vir contribuir. E só uma coisa que eu esqueci de responder com relação à rede da Unimed. Madre Teodora, Vera Cruz, o plano básico da Unicamp. A gente tem feito algumas aproximações com alguns planos de saúde. Alguns planos de saúde oferecem um preço menor, mas com coparticipação. E aí a coparticipação acaba sendo um dificultador, acaba sendo um negócio, uma situação que não é tão vantajosa, inclusive com planos regionalizados, né, com planos em que só a região de Campinas é atendida. Então a gente não conseguiu avançar, porém, quando a gente fala em expansão das redes pela Unimed, a Unimed é que tem que realmente fazer esse tipo de expansão, a gente não consegue influenciar nisso. Obviamente, eles estão, me parece que fazendo um hospital em Sumaré, eu acho que eles já concluíram até. Há uma possibilidade de fazer um hospital, me parece que em Campinas, há essa movimentação, mas essas outras entidades, tanto a Madre Teodora quanto a Vera Cruz, realmente a gente não conseguiu, pela Unimed, fazer com que haja o atendimento, e no momento em que a gente teve o retorno, principalmente do Vera Cruz, o preço não era condizente e ainda tinha coparticipação, o que inviabilizou a negociação. Professor Sarti, fico à disposição de mais perguntas. Volto a dizer, estamos lá à disposição também dos sindicatos, das entidades, e sobre esse e outros assuntos também. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Não poderia ser mais claro as explicações. Muito obrigado, bastante importante. Queria aproveitar aqui também novamente em público, agradecer aí todo esse esforço do GGBS junto com o DGRH, que foi a rapidez da implantação desse benefício do auxílio saúde. Às vezes a gente tem de uma forma precipitada, a gente transforma algumas conquistas, sempre olhando só do ponto de vista, tentando transformar em problemas. Eu acho que sim, que foi uma conquista, ninguém aqui vai advogar de que não há problemas, que não há falhas, mas então, dá muito cuidado quando a gente traz o termo transparência. Parece como se a gente tivesse um monopólio, né, da virtude, como se ninguém tivesse. Então, eu acho que há um esforço de uma parte institucional aqui importante
tentando construir e valorizar a nossa valorização, inclusive essas conquistas de toda a categoria, né, de todo mundo aqui. 11 mil pessoas não é brincadeira, parabéns GGBS, parabéns DGRH. Eu acho que com isso nós respondemos, só faltou a última questão aí, que foi levantada por vários, a questão da tabela de gratificação. Eu só queria fazer 2 comentários bem rápidos. Primeiro, que não foi apenas com relação aos ATs de graduação, tá? Eu recebi já a demanda de várias outras, né? Inclusive dos coordenadores de graduação, dos coordenadores de pós-graduação, de programas de pós-graduação, que também entendem que tem uma defasagem dentro dessa tabela, né? Só queria trazer algum número para as pessoas entenderem, até porque eu tive ontem na Procuradoria Geral do Estado, né, que tem uma interpretação muito diferente do que nós fazemos em termos de gratificações, de representação e de função. Mas só para dar um número, né, a universidade hoje concede 1.832 gratificações. Depois o Everaldo, se puder, te podia explicar que sempre houve um debate entre o que seria a gratificação de representação do reitor com o que deveria ser gratificações de funções. Isso é um problema que a universidade traz e não há um entendimento dos órgãos de controle sobre isso, sobre a forma com que a universidade atua. Tá? Agora, 1.832 gratificações para um universo de 8.500 servidores, estou colocando aqui docentes e funcionários, representam algo em torno de 4.200.000 por mês, representam 55 milhões por ano. Eu acho que a gente, qualquer mexida numa tabela como essa, tem que também começar a levar em consideração esses fatores. Eu tenho dito que a universidade fez e tem feito um esforço muito grande de valorização, de reconhecimento profissional. Agora, nós também temos que entender que há limites dentro da universidade, inclusive limites do ponto de vista financeiro. Já disse aqui em várias outras reuniões do CIDF que nós investimos 134 milhões em progressão. Temos financiado aqui as gratificações em termos de 55 milhões ano. Não é só PAEP, estão incluindo todos os servidores da universidade. Quer dizer, são questões que a gente tem que se debruçar diante da universidade que hoje enfrenta claramente problemas orçamentários, que foi devidamente explicado na COP, com transparência na COP, com transparência na CAD, e que vai novamente ser tratado no Conselho Universitário. Tá? Então, lógico que nós temos recebemos com todo, não conheço, eu tenho repetido isso com muita tranquilidade. Dificilmente eu recebi uma demanda, enquanto aqui PRDU, uma demanda que não fosse legítima. Sobre todos os aspectos, do ponto de vista de contratações, do ponto de vista de TN, do ponto de vista de hora extra, do ponto de vista de tudo. Todas as demandas, elas são legítimas. A questão é que a universidade também tem as suas limitações. E entre elas as limitações financeiras. Não atender necessariamente todas as demandas não significa um desrespeito a nenhuma categoria, muito menos um desrespeito à universidade. Pelo contrário, muitas vezes é uma prova de respeito institucional. E é isso que eu gostaria, quando a gente fala desse enraizamento, quando a gente fala desse pertencimento institucional, é não olhar só do ponto de vista corporativo, assumir posições corporativas e esquecer os interesses institucionais. Esse é meu papel como gestor, esse é meu papel aqui na PRDU e é certamente na condução das 3 câmaras que eu tenho das carreiras da universidade. Tá? Mas me ofendo profundamente com a questão transparência. Se é uma coisa que a gente tem tentado sempre fazer em todas essas aqui é transparência. O que não nos exime de cometermos falhas, de termos fragilidades. Mas não as fazemos por má intenção. Então, cuidado com os termos que a gente utiliza aqui dentro, porque não ajudam a construir um ambiente construtivo, propositivo de melhorar nossas carreiras. Tá? Queria agradecer a participação de todos, de todas. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Boa tarde, pessoal. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Tchau.